E passo a palavra ao Dr. Miguel Cabrita. Antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar o Presidente da Associação Direito de Aprender, Rui Seguro, felicitá-lo desde já por esta organização. Cumprimentar também além de todos os presentes, muito em particular a professora Maria Emília Bradró de Santos, o Sr. Vice-Presidente do IFP, os outros dirigentes aqui presentes de entidades públicas, os senhores dirigentes da APEFA, da APSEP, da PROEFA, enfim, todos os participantes, oradores que estiveram aqui ao longo do dia. Agradecer também naturalmente à Fundação Gulbenkian por acolher este evento. Bom, em primeiro lugar, saudar naturalmente o objetivo do evento, saudar a Associação O Direito de Aprender pela sua missão, pelas atividades que têm decorrido esta semana por todo o país e a culminar por esta organização do encontro final. Quer pela qualidade dos painéis, quer pelos temas, quer pela diversidade de comunicações e questões que foram colocadas. Tivemos, aliás, a ocasião, e para quem não esteve presente durante todo o dia, foi seguramente muito instrutivo ter ouvido condensada muita da informação que foi aqui trabalhada, mas acima de tudo e também o trabalho importante de discussão e de reflexão que aqui decorreu e que incluiu nos seus trabalhos um aspecto que me parece particularmente relevante, que é o do papel das associações de promoção da educação e formação de adultos, às quais aproveito também para dirigir uma palavra de apreço pelo empenho que ao longo dos anos, e em particular nos últimos anos, têm revelado na valorização e na dignificação deste campo e deste desígnio. Interessante também, como nota, olhando quase para o esqueleto do programa, a ligação que foi aqui feita entre a aprendizagem ao longo da vida e o chamado desenvolvimento sustentável, para sublinhar que, de facto, é um casamento feliz, se é que se pode falar de casamento. Porque muitas vezes, quando falamos de desenvolvimento sustentável, pensamos fundamentalmente em temas que têm a ver com o ambiente, mas se calhar estamos aqui a falar de uma noção de sustentabilidade que está muito para além das questões ambientais e que, na verdade, remete para dimensões sociais, nomeadamente, mas também económicas, culturais e outras, que estão muito para além da mera questão ambiental. E pensando neste conceito de sustentabilidade mais amplo, seguramente que a educação como um todo, mas em particular a aprendizagem ao longo da vida, tem aqui um lugar muito, muito particular. E, portanto, todas as iniciativas para a promoção e para a reflexão sobre a aprendizagem ao longo da vida são meritórias e esta que hoje decorreu e ao longo como culminar desta semana, surge num momento que é particularmente crítico e que, aliás, foi aqui referido ao longo do dia e também nas intervenções a que ainda tive a oportunidade de assistir. O facto de estarmos num momento em que é assumido que se quer fazer desta área da aprendizagem ao longo da vida, da educação de adultos, um ponto relevante, para não dizer central e estratégico, das prioridades da agenda política nacional. E da agenda política não é apenas da agenda de um governo ou até de entidades públicas, é também de uma agenda mais alargada que inclui a sociedade portuguesa no seu conjunto. E, portanto, num quadro como este, eu diria que é fundamental que possamos promover este tipo de reflexão alargada, envolvendo diferentes atores, mas também diferentes quadrantes da sociedade portuguesa sobre as prioridades, problemas e desafios que o país tem nesta matéria e sobre o modo como diferentes agentes podem ser envolvidos. E não tenhamos dúvidas, se conseguirmos fazê-lo, estaremos seguramente a criar condições para o tal desenvolvimento sustentável. Bom, perante a plateia aqui presente e no fecho desta iniciativa, tendo também atenção que a hora vai longa e que foi um dia de trabalhos particularmente árduo, é quase escusado dizer que é exatamente no domínio das qualificações que reside talvez o nosso déficit mais antigo e mais estrutural e aquele que de maneira mais estruturante nos afasta dos padrões europeus em muitos domínios, tendo consequências diretas que afetam e condicionam o desenvolvimento do país e o bem-estar das pessoas. É um déficit que se reflete em particular na população adulta e nas gerações mais velhas, que tem consequências também muito claras ao nível daquilo que é um problema estrutural de desemprego, eu não gosto muito da palavra sénior, mas dos trabalhadores mais próximos das idades de reforma e do chamado desemprego de longa duração. Evidentemente, quando falamos de aprendizagem ao longo da vida e de educação de adultos, não falamos apenas, ou não falamos talvez sobretudo de emprego e de empregabilidade, há bocadinho a palavra era aqui referida, mas é também um bom reflexo de como déficits a este nível têm reflexos depois muito concretos na vida não apenas mental, cultural, do desenvolvimento pessoal das pessoas, passa a redundância, mas também nas suas condições materiais de vida e nas oportunidades que de facto têm. E na verdade nós temos cerca de metade da população adulta sem ter completado o ensino secundário, e estamos a falar portanto de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas.
temos mais de 10%, perdão, temos menos de 10% de adultos portugueses que participam em atividades de educação e formação ao longo da vida e de aprendizagem ao longo da vida, sendo que, paradoxalmente, há aqui um fenómeno muito marcante de reprodução das desigualdades, porque os adultos que mais participam em aprendizagem ao longo da vida são aqueles que menos precisariam, e portanto o inverso também é verdadeiro. Aqueles que mais precisavam, que estão se calhar na base da nossa estrutura qualificacional, são aqueles que menos acedem, ou porque não sabem como procurar, ou porque têm menos recursos para o fazer, ou porque estão menos motivados para o fazer. São esses que menos procuram o progresso na educação e na formação e a participação em aprendizagem ao longo da vida, e na verdade têm vindo a participar cada vez menos, porque sabemos também qual foi a evolução ao longo dos últimos anos. Isto significa, enfim, significa várias coisas, mas uma das que significa é que temos níveis de participação que são claramente insuficientes para ultrapassar, num prazo razoável, o atraso estrutural do país em relação àquilo que são as médias europeias, também ao nível da frequência e participação ao longo da vida. Mas só uma nota muito breve, embora falemos hoje sobretudo, e tenham falado hoje sobretudo, da dimensão dos adultos deste problema das qualificações, só uma breve nota sobre os jovens, porque também entre os jovens existem problemas. As gerações jovens são, sem dúvida, as mais qualificadas de todas, e quando comparadas com as mais idosas, mais próximas da idade de reforma, a comparação é quase, não diria do dia para a noite, mas muito marcante, o contraste é muito vincado. Mas há ainda hoje demasiados jovens que rapidamente se tornam adultos, que saem ainda hoje para o mercado de trabalho de seu ensino secundário. E isto significa que nós temos gerações chamados jovens adultos, que muito rapidamente vão ter níveis de qualificação que estão muito abaixo daquilo que é hoje em dia, para os jovens que estão agora na escola, o referencial de escolaridade obrigatória. E, portanto, vão ser muito rapidamente adultos, jovens adultos, mas que também cada vez menos jovens, que vão estar no mercado de trabalho, que vão estar com a sua vida pela frente, com os seus percursos de vida a serem construídos, sem terem, a partir da base, um nível de qualificações, de educação, de formação, comparável àquele que vai ser a regra, e diria, esperemos, quase universal, dos jovens que hoje estão na escola. E, portanto, se nada for feito, também sobre estes jovens adultos, estarão rapidamente e durante décadas abaixo destes patamares mínimos, e sabemos que isto tem consequências muito relevantes, porque, por exemplo, o problema dos jovens NEET tem particular incidência neste tipo de público, embora também haja os chamados jovens NEET, não é, que não estão em emprego, educação ou formação. Sabemos que também os há entre jovens licenciados, mas a incidência é incomparavelmente superior entre os jovens que são menos qualificados, porque a longo prazo, ou até a médio prazo, são pessoas que estão condenadas a ter horizontes de oportunidades muito mais limitadas. Por tudo isto, e combinando estes desafios sobre os adultos e os jovens adultos, não basta esperar que o tempo passe, os problemas não estão resolvidos, os adultos e os jovens portugueses e portuguesas merecem ter respostas, e o país precisa que eles adiram também a estas respostas. E esta é a base de reflexão da qual nós temos de partir. Esta é uma prioridade do país, mas é também particularmente importante para cada uma das pessoas que se encontra nesta situação. Sem querer fazer considerações políticas, porque creio que não é este o contexto, obviamente que as poderia fazer e que, enfim, que tenho feito, aliás, em alguns contextos em que fará mais sentido. Muito genericamente, creio ser consensual que houve nos últimos anos, de facto, um desinvestimento, por razões várias, nem todas de ordem financeira, algumas por questões de opção programática sobre a configuração que o sistema de educação e formação deve ter. Houve claramente um desinvestimento na educação e formação de adultos. Mais do que isso, houve em aspectos relevantes uma ruptura com o sistema e estrutura que se vinha desenvolvendo e consolidando. Bom, desde logo estou a falar do programa Novas Oportunidades, que foi aqui amplamente referido. Um programa que, como todos, teria ampla margem para ser melhorado, mas que vinha pavimentando um caminho muito relevante e muito inovador, até em termos europeus, em alguns aspectos, que infelizmente foi, basicamente, e para usar uma linguagem de que eu não gosto particularmente, mas é uma linguagem empresarial, foi quase como um produto, foi descontinuado. Porque, além dos progressos que nós vimos tendo em termos de consolidação de uma rede de centros orientados para a educação e formação de adultos, havia um caminho muito importante que tinha sido aberto. E esse caminho era o caminho da mobilização da sociedade portuguesa e das pessoas para aderirem, para procurarem estas respostas. Não só as respostas existiam, estavam a ser consolidadas, como tinha havido uma capacidade para mobilizar as pessoas e para demonstrar que é possível voltar a investir nelas próprias. E isto foi, enfim, foi de facto uma perda muito grande com tudo aquilo que aconteceu nos últimos anos.
Não falarei tanto e com tanto detalhe sobre aquilo que se passou também no próprio sistema educativo e nas escolas, não é a minha área de tutela, mas, enfim, muitos dos que aqui estão conhecerão até eventualmente melhor do que eu e, na prática, o que se passou também nas escolas ao longo destes anos, em termos de algumas opções e também em termos dos recursos que foram ou não canalizados para algumas áreas, mas com todas estas opções que foram tomadas nas escolas e fora delas, o retrato de hoje é claro. A nossa rede de centros para adultos empobreceu muitíssimo, em termos de quantidade, em termos de visibilidade e em termos de meios. Nunca houve, de facto, um investimento político e financeiro nestas áreas, nunca houve, de facto, visibilidade e relevância pública, que é muito importante para mobilizar as pessoas para estas áreas. E eu começo quase por perguntar, fazer uma pergunta um bocadinho que muitas vezes me perguntaram: o que é um SCEP? Será que muita gente na sociedade portuguesa sabe o que é um SCEP? Alguma vez ouviu falar num SCEP? Não é sequer fácil de memorizar o nome, mas, além disso, não houve, de facto, uma tentativa de valorizar esta dimensão. E, além de tudo, bom, como foi dito, a própria organização, os recursos técnicos e humanos que foram canalizados foram insuficientes e, infelizmente, em vez de procurarmos, como digo, independentemente de considerações políticas de outro tipo, em vez de procurarmos potencializar as estruturas pré-existentes, já com experiência adquirida, já com alguns resultados comprovados, com equipas já consolidadas, e as equipas são muito importantes, o saber técnico, as rotinas de trabalho, o conhecimento do terreno, a disseminação pelo território. Infelizmente, toda esta rede territorial foi muito enfraquecida e, como digo, tudo isto para além também daquilo que se passou nas próprias escolas. O resultado ficou à vista e eu queria dar apenas um dado que eu acho que é exemplificativo e que penso que para esta reflexão nos chega, é um dado que muitos de vocês conhecerão. Em 2015, 3 anos depois do arranque dos SCEPs, havia pouco mais de 2.600 pessoas com certificações. Eu acho que isto dá bem a ideia daquilo que foi o resultado, ou a falta de resultado, daquilo que se procurou fazer, e poderia usar outros dados, como simplesmente os dados de pessoas, de adultos, em frequência de atividades de educação e formação de adultos, que caiu para níveis que não eram sequer níveis anteriores ao Programa de Novas Oportunidades, eram níveis anteriores ao princípio do século. E, portanto, temos bem uma noção da grandeza do recuo que tivemos. Mas, além do aspecto quantitativo, a questão da valorização e da dignidade da educação e formação de adultos, que condiciona fortissimamente a predisposição das pessoas para participar nestas atividades, esmoreceu, foi desvalorizada e, no fundo, estamos ainda a pagar o preço também por estas opções. Refiro mais uma dimensão que não é uma dimensão irrelevante e que sei que foi referida ao longo do dia e que, estando aqui como decisor político, como imaginam, é uma dimensão que nos preocupa muitíssimo, quer do lado do Ministério do Trabalho, quer do lado do Ministério da Educação. Dar-vos apenas a nota que, no que toca às verbas disponíveis para a educação e formação de adultos, a diminuição de verbas, em particular para a formação profissional, diminuiu numa razão de 3:1 entre o CREN e o Portugal 2020. Ou seja, nós temos hoje, até 2020, 3 vezes menos recursos disponíveis do que existiram no ciclo de programação anterior. Se isto não exprime uma opção política, não sei o que é que exprime uma opção política. Isto condiciona muitíssimo aquilo que é possível fazer e, portanto, todo o esforço que vimos fazendo, além do contexto financeiro que o país vive ainda e do qual se procura libertar aos poucos, esta dimensão do envelope financeiro disponível dá também uma ilustração da prioridade que foi ou não atribuída a estas áreas da formação de adultos e, portanto, quando nós falamos, utilizando mais um conceito da economia, o chamado crescimento potencial, quando os recursos diminuem de 3:1, o crescimento potencial é muito estreitado e nós confrontamos-nos hoje com esta dificuldade. Mas este é o horizonte que partimos. Obviamente que interessa perceber o passado, até para que os erros cometidos não sejam de novo, e é essa a nossa aposta hoje. Mas neste momento de transição está em causa o futuro e é também sobre isso que gostaria de vos dar algumas notas sobre o futuro que se perspectiva, falando naturalmente não tanto da dimensão de base do próprio sistema educativo e das respostas que as escolas e que o Ministério da Educação está também a trabalhar ao nível das respostas educativas, nomeadamente na alfabetização e outros aspectos que são da maior importância na base das nossas qualificações da população adulta. Eu gostaria, porque também o Ministério do Trabalho está mais envolvido em articulação com a educação nesta matéria, falar-vos um pouco do estado da arte e do ponto em que se encontra o chamado Programa Qualifica, que já foi também aqui amplamente referido. Bom, em primeiro lugar, quais são os objetivos? Os objetivos é reforçar a rede de centros, os objetivos passam por reforçar a rede de centros existentes, dotá-los de meios adequados, torná-los mais capazes, dotá-los de mais meios técnicos e financeiros e
um princípio básico que adotámos e que esperamos que em Portugal possamos construir para o futuro, que é a ideia de que nunca mais voltemos a permitir que se deite fora o sistema que existe. Pelo contrário, se o sistema que existe não está a funcionar bem, vamos corrigi-lo e dotá-lo dos meios necessários. E é por isso que os atuais centros da rede dos SCEP não vão ser descontinuados, não faria sentido que assim fosse. O que vai acontecer está a ser dada a oportunidade aos centros chamados SCEP para se reconverterem em centros de Qualifica, adaptando os seus projetos estratégicos de intervenção e passando a partir daí a ter a possibilidade de integrar também a rede de centros de Qualifica. Portanto, não vamos, desculpem o dito popular, não vamos deitar fora o bebé com a água do banho, vamos partir do ponto de partida que temos e tentar valorizar os recursos que mal ou bem estão investidos e tentar requalificá-los, dar-lhes também a possibilidade de participar neste projeto de futuro. Mas além desta reconversão dos centros, expandir a rede, conseguir chegar aos 300 centros a partir dos cerca de 230 que estão hoje em funcionamento no país, conseguir fazer isto no prazo de um ano, portanto em 2017. Quer dizer, aliás, que este ano abrirão já 30 centros, ainda até ao final do ano. O primeiro concurso para a rede de centros Qualifica, aproximadamente 30 vagas, teve mais de 140 entidades que se candidataram, o que mostra bem a apetência que há também na sociedade portuguesa por relançar este esforço. Mas queria também dizer que o reforço da rede vai ser feito com base em critérios de relevância territorial e de tentativa de fortalecer a densidade territorial e combater as lacunas que hoje nós temos ainda no território, com muitas regiões do país com escassa cobertura de redes de centros orientados para a educação de adultos. Portanto, pretendemos densificar territorialmente a rede, fortalecê-la, mas também temos que encontrar algo que é fundamental, que é uma base tão consensual quanto possível na sociedade portuguesa que permita tornar sustentável este esforço. E eu sei que foi uma questão muito referida, além de estar presente nos painéis, mas ainda há pouco no resumo que tivemos das intervenções, esta questão da capacidade para prolongarmos no tempo e para fazermos uma planificação do trabalho na educação e formação de adultos, não para o próximo ano, não até ao final da legislatura, não com este governo, mas algo que possa ficar e ser partilhado ao longo do tempo na sociedade portuguesa, porque só aí é que haverá resultados. Esse é o nosso trabalho e é essa a tentativa que vamos fazer. Criar uma base técnica, uma base de respostas sólida, que possa reunir consensos, que possa flexibilizar ao mesmo tempo o trabalho que é feito na educação e formação de adultos, mas ao mesmo tempo garantir que existe, além de flexibilidade e adaptabilidade, uma base de credibilidade e de qualidade nas respostas que permite que não volte a suceder no futuro aquilo que infelizmente sucedeu no passado. É por isso que o programa Qualifica aposta muito nos processos de reconhecimento, de validação e certificação de competências, mas tem como condição sine qua non para que eles possam funcionar também um complemento formativo com horas de formação que são obrigatórias, para que não haja qualquer dúvida de que o objetivo do programa não é apenas reconhecer, é trazer também algum valor acrescentado às pessoas, não apenas do ponto de vista da sua certificação, mas também das aprendizagens que podem complementar. É isto também que está na base, esta base técnica de flexibilização com qualidade, é isto que está na base do sistema de créditos que está a ser desenvolvido pela Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, que aproveito, aliás, para salientar o trabalho muitas vezes invisível que é feito, porque abrir centros, alargar a rede, é uma dimensão muito visível. Muitas vezes os debates públicos e políticos centram-se nessas dimensões, mas para que tudo isto possa funcionar, há uma base técnica de instrumentos que está a ser desenvolvida e essa é a agência e o IFP e o Ministério da Educação que têm vindo a trabalhar em conjunto e é um trabalho que nós acreditamos que a muito breve prazo vai ser frutuoso e vai estar no terreno. Os instrumentos legais estão já a circular e a ser preparados em processos de consulta e, portanto, muito rapidamente teremos quer um sistema de créditos que vai permitir muito maior flexibilidade nos percursos de aprendizagem, quer também o chamado Passaporte Qualifica, que vai complementar a lógica do currículo e das cadernetas de qualificações para que cada pessoa possa perceber aquilo que lhe falta para completar percursos de qualificação. Mas este é naturalmente um ponto de partida. Construir os instrumentos, construir a base, dotar a rede dos meios, encontrar os financiamentos possíveis. Há depois todo um trabalho que é preciso fazer e continuar, que é um trabalho de reflexão conceptual, estratégica, envolvendo todos os agentes, desde as universidades aos técnicos, às associações que trabalham nesta área e também um trabalho de mobilizar no terreno, quer os técnicos e as pessoas que trabalham na área, mas também o público, que no fundo é o destinatário final de todo este esforço. É por isso que defendemos que é fundamental conseguirmos corresponder ao fôlego e à resiliência
que, felizmente, ao longo dos anos, as associações, em particular as associações de promoção da educação de adultos e muitos profissionais pelo país, nas escolas, nos centros de formação, noutro tipo de entidades, que não desistiram, apesar do contexto muito adverso que viveram, e isto para nós é fundamental. Precisamos não de começar de novo, mas de consolidar as experiências destas pessoas e reencontrar os meios humanos e técnicos que permitem, em muitos contextos, valorizar este trabalho e dar-lhe um novo fôlego. Também por isso, a iniciativa de hoje, aliás, toda a semana e as iniciativas que decorreram foram muito importantes. O facto de hoje termos tido à mesma mesa as diferentes associações empenhadas neste trabalho para valorizar também em rede o seu conhecimento mútuo e o seu trabalho mútuo foi muitíssimo importante. E já agora uma dimensão importante que eu não queria deixar de referir, que é, e uma referência muito especial antes de mesmo de terminar a intervenção, que é de saudar os projetos que foram aqui nomeados e premiados, além de todos os outros que se candidataram, porque eu acredito, e o Governo acredita, que nesta fase nós precisamos muito de valorizar as boas experiências que temos e as boas práticas que temos, aquelas que têm resultados, porque nós precisamos de ganhar a batalha da credibilidade e a batalha da mobilização, sobretudo. E essa batalha ambas as batalhas, aliás, infelizmente foram muito difíceis nos últimos anos e programas deste tipo e o esforço estratégico e estrutural que a educação e formação de adultos exige só funciona se tiver uma base de credibilidade e uma base de mobilização de que as pessoas queiram aderir a este esforço porque percebem que é um caminho e percebem que ele tem qualidade e tem credibilidade. E, portanto, todos os projetos nesta área foram fundamentais, foram quase faróis ao longo dos últimos anos para garantir que nós não perdíamos tudo o que tínhamos construindo ao longo dos anos e, portanto, uma palavra muito especial, bom, desde logo à própria Rede Valorizar, que ganhou o prémio, mas a todos aqueles que receberam menções honrosas e que se associaram a esta iniciativa. Termino reiterando a importância que este tipo de iniciativas tem, o facto de termos tido uma semana de iniciativas, saudar mais uma vez a Associação Direito de Aprender, pelo sinal muito positivo, muito meritório, porque é bem o sinal, que é um sinal, aliás, que eu não precisaria, mas que acho que é muito importante ver reiterado, de que o país pode contar com as pessoas e com as instituições que tão ativamente ao longo dos anos têm feito muito por esta atividade e por este setor e que, mais uma vez, aderiram e participaram ativamente ao longo dos trabalhos. Deixo-vos com uma última palavra, que é um apelo para que possamos e para que possam também prosseguir com estas reflexões, para que este encontro não seja um momento isolado. Eu sei que não é, mas é um reiterar desta importância, porque tenho a certeza absoluta de que é em diálogo e em cooperação que é possível estabilizar, e aqui a palavra estabilidade, esta ideia de estabilidade vem muito de encontro à ideia de sustentabilidade de que se falava há pouco. É assim que é por esta via também que nós poderemos estabilizar, tornar consensuais, sólidas, partilhadas, respostas adequadas para cada uma das necessidades que são ao mesmo tempo uma necessidade do país e das pessoas, e com uma característica muito particular, é que haverá tão poucas necessidades que sejam ao mesmo tempo tão prementes no curto prazo e tão estratégicas no longo prazo, como a aprendizagem ao longo da vida e como a educação e formação de adultos. Nós precisamos de ação no curtíssimo prazo, com os meios que temos disponíveis na sociedade portuguesa, mobilizando todos os meios que pudermos ter, quer públicos, quer da sociedade civil, mas só com esta ação a curto prazo é que nós poderemos ter resultados no longo prazo. E é também por isso que não podemos, enquanto país, dar-nos ao luxo de permitir que estas matérias não sejam objeto de consenso alargado na sociedade portuguesa, e esse é também um compromisso que o Governo assume, trabalhar não apenas para relançar a educação e formação de adultos, mas também para construir um consenso tão alargado quanto possível na nossa sociedade, para que não voltemos a ter um contexto em que possam ser dados passos atrás, quando nesta área o único caminho é mesmo em frente. Muito obrigado a todos e a todas.